E aí galera, tudo bem? Estamos de volta com o canal Musicando-se. Eu sei que você estava com saudade da gente, mas agora a gente está de volta firme e forte e um videozinho por semana com análise de letras, né, que despertam a curiosidade da galera, um pouco da história da letra, se houver algum contexto específico a gente vai estar comentando. Enfim, meu nome é Bruno Maia e esse é o canal Musicando-se, ok? Hoje nós vamos falar de uma música fantástica, um dos maiores sucessos do rock nacional, uma música chamada Refrão de Bolero, pertencente à banda porto-alegrense Engenheiros do Havaí, uma música que data de 1987, o ano que eu nasci, inclusive. Eu não sou tão velho assim quanto você pensa, não. Essa música tem aí 32 aninhos de idade, moçada. Pois bem, Refrão de Bolero é de 1987 e pertence ao disco A Revolta dos Dandes, álbum do Engenheiro do Havaí, que foi um dos mais aclamados, que é até hoje um dos mais aclamados pela crítica. Então Humberto Gessinger imortalizou os versos tão intensos da música Refrão de Bolero, né, a partir de 1987, como nós já comentamos. Mas vamos lá para essa música de nome tão sugestivo. Para começo de conversa, o título Refrão de Bolero já nos remete a uma coisa interessante. O refrão de uma música normalmente é uma coisa que nos chama a atenção. O refrão é a parte mais marcante, é a parte que vai se fixar na gente. E o bolero geralmente é um estilo musical geralmente atribuído a algum sofrimento, a alguma carga emocional mais pesada, e é isso que a melodia vai nos trazer, aquela intensidade, aquele violão, aquela coisa mais intensa. E aquela carga sentimental mais forte, remontando a uma ideia de tristeza, de sofrimento, de reflexão em torno de algum tipo de relacionamento. Então vamos aos versos. Já na primeira estrofe a gente se depara com a seguinte situação. Eu que falei nem pensar. Veja que o eu lírico já começa se mostrando aí na primeira pessoa. Então a subjetividade, como você pode perceber, é notória. Eu falei nem pensar. Às vezes a gente fala nem pensar em alguma situação e não se dá bem, porque ele diz, ó, eu que falei nem pensar, agora me arrependo roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Pera aí, vamos lá. Quando eu falei nem pensar, eu agora me arrependo, uma ação do passado, falei nem pensar, travei uma situação aqui, disse, olha, não dá, e agora, hoje, no momento, na atualidade, eu me arrependo. Roendo as unhas, nervosismo. E aí ele fala de frágeis testemunhas, ou seja, eu e você, eu e essa pessoa com quem eu me envolvi, somos as frágeis testemunhas de um crime que não tem perdão. Qual seria esse crime? A gente pode inferir que talvez seja um fim, uma briga, uma discussão, alguma coisa que gerou esse mal-estar entre essas pessoas. Mas o eu lírico continua a se culpar, dizendo o seguinte, mas eu falei sem pensar, ou seja, ele assume a ideia de que o que ele disse foi algo impensado, algo que ele não ponderou muito bem. O coração na mão, olha que metáfora interessante, o coração na mão, o ato de entrega, o ato de arrependimento. A gente usa essa expressão, estou com o coração na mão, quando a gente está numa situação tensa, a gente está numa situação ruim, a gente está apavorado, às vezes até assustado de alguma forma. O coração na mão como refrão de um bolero, ou seja, o coração na mão, a situação se repetindo, um refrão de bolero, a tristeza que marca e que continua batendo, martelando na gente. Eu fui sincero como não se pode ser. Veja que interessante, o eu lírico, ele afirma que cometeu um erro, falou algo que não devia, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mesmo tendo sido pesado o que eu falei, mesmo sendo uma coisa da qual eu possa me arrepender, da qual eu me arrependo, como ele afirma veementemente, ele diz, eu fui sincero, como não se pode ser. É até irônico isso, porque ele diz que foi sincero de uma forma que não se pode ser, porque as pessoas normalmente estão mais acostumadas a mentiras. As pessoas estão mais acostumadas hoje em dia à ilusão, à hipocrisia do outro. E quando alguém acaba sendo sincero, as pessoas não aceitam. Às vezes as pessoas acham que essa sinceridade excessiva é grosseria e não é apenas a verdade, como já diria uma máxima bem antiga, né, cuja data nem me recordo, a verdade dói. E aí lá na frente ele diz, um erro assim tão vulgar, e ele continua ironizando, né, um erro, falar a verdade. Uma coisa simples, boba, um erro assim tão vulgar, um erro que nos persegue a noite inteira. Olha o ambiente noturno para dar mais ainda o reforço àquele clima de tristeza, de sofrimento, aquela coisa tensa, pesada. Tanto que ele vai dizer o seguinte, olha o ambiente onde o eu lírico está. E quando acaba a bebedeira,
ele consegue nos achar. Ou seja, o eu lírico se encontra num bar, que ele vai dizer já já, ele está bebendo, consumindo doses cavalares de álcool. Meus amigos, se você acha que é só o sertanejo que traz essa roedeira, essa mágoa, esse sofrimento, o rock nacional tem mais roedeira do que o que você pensa. Quando acaba a bebedeira, essa verdade, essa lembrança consegue nos achar. Por quê? Porque quando acaba a bebedeira, é o momento em que a lucidez nos ataca. A razão retorna ao seu posto de domínio sobre a gente e faz com que a gente comece a remoer tudo aquilo que anda a nos machucar. E ele diz, né? E quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar. Olha o ambiente. Com um vinho barato. Ou seja, ele quer consumir muito, ele está bebendo qualquer coisa de modo que o álcool, né, chegue e de alguma forma o faço esquecer. Mas aí eu me lembro agora, me recordo e faço uma relação discursiva com esse contexto que Humberto Gessinger cria nessa música, de uma frase que é uma máxima antiga romana que dizia que in vino veritas, no vinho está a verdade, ou seja, a bebida entra, a verdade sai. Pode ser também que essa bebedeira tenha sido responsável por provocar essa choradeira interior, esse sofrimento do eu lírico. Eu tenho o ambiente decrépito de um bar com um cigarro no cinzeiro, não é? O vinho, a bebida barata, a bebida que não tem qualidade, não interessa se é uma bebida boa ou ruim, ele quer beber, ele quer se embriagar, ele quer botar para fora essa choradeira de modo que ele se isole dela, mas não é o que acontece, ele está sofrendo. E olha que metáfora, a cara embriagada no espelho do banheiro, moçada, isso é psicanálise pura. Se olhar no espelho com a cara embriagada, destruído, é olhar-se para si próprio. É olhar-se a si próprio. E pleonasticamente eu afirmo isso. Por quê? Porque é olhar para si de forma mais intensa, é ver quem ele é saber que é o responsável por tudo que está acontecendo. E aí ele se refere agora nessa próxima estrofe aos lábios da pessoa amada. Teus lábios são labirintos, os lábios que beijam, mas os lábios que proferem palavras. Ou seja, pode ter havido uma briga, uma discussão, alguma coisa que a pessoa amada disse que provocou esse entrevero, mas são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas. Ele adentra o universo da sensualidade. São os lábios que trazem uma realidade mais erotizada. São os lábios que eu beijei, os lábios da pessoa por quem eu me apaixonei. E o teu olhar sempre distante, sempre me engana. Olha aí, um olhar que ilude, que engana. Talvez eu tenha dito alguma coisa para alguém, porque eu já estava motivado por algo que esse alguém me provocou. Esse olhar dissimulado, esse olhar oblíquo, isso me lembra muito um rapaz chamado Machado de Assis ao se referir à célebre personagem Capitu. E aí, por coincidência, né, os olhos oblíquos e dissimulados, os olhos de cigana, o próprio Humberto Gessinger vai se referir a essa ideia da cigana, quando ele diz, eu entro sempre na tua dança de cigana, ou seja, a dança que envolve, que seduz. Então, ela toda, a pessoa por quem o eu lírico, com quem o eu lírico se envolveu, de alguma forma o envolveu, o iludiu. Ou será que foi ele que se iludiu? É um labirinto. Refrão de bolero é isso. É esse labirinto musical que nos faz perceber que existe um relacionamento, houve um possível rompimento, mas o próprio eu lírico assume ao final que se enganou com aquela pessoa. Ele estava com aquela pessoa, ele teve que falar a verdade, mas uma verdade que fez com que ele se arrependesse. Talvez porque ele quisesse ainda estar com ela. Enfim, é isso. O link da letra, para você acompanhar com mais calma, está aqui na descrição do vídeo, ok? O link para o vídeo também estão aqui na descrição. E, se você quiser, segue a gente também lá no Instagram, BrunoMaia87, ok? Pode seguir, pode curtir e, dá uma curtida aí no vídeo, né? Se inscreve no nosso canal, porque isso aí é uma forma de a gente estar produzindo mais vídeos legais e tal, para que você possa acompanhar e conhecer um pouco mais do que está por trás das letras das músicas, ok? Moçada, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima semana com mais um vídeo no canal Musicando. Se valeu e até a próxima. Tchau!